Capítulo 6. A dieta da morte. Essa dieta começou com a fome. Os sentimentos de fome, tal como os do amor, são impossíveis de descrever. A minha ração alimentar diária consistia em 2 fatias de pão e 6 colheres de sopa, entre aspas, que na realidade não passava de água temperada, viscosa e pútrida. A dieta era cuidadosamente e cientificamente designada para sustentar escassamente a vida, e nada mais. Os prisioneiros chamavam-na de dieta da morte. Consistia principalmente em água, sendo suficiente apenas para manter o pulso fraco. Ao mesmo tempo era suficiente para estimular o suco gástrico, fazendo com que a pessoa sentisse fome com mais intensidade, que nada tivesse para comer. Se uma pessoa não come, ela morre gradualmente. Mas se suas pálpebras gustativas forem neutralizadas, e a pessoa é misericordiosamente poupada das dores infernais da fome. Não fui poupado disso. As 2 fatias de pão e 6 colheres de sopa chegavam às 6 horas da tarde. Desapareceu em 2 minutos, e não havia mais alimento até o dia seguinte, à mesma hora. O alvo era quebrantar-me, e confesso que a fome é um instrumento terrível e eficaz. E por causa da fome senti-me como atacado por malárias. Tais sensações me acompanharam dia e noite durante 5 anos seguintes. Deve ser entendido que os comunistas não procuravam aplicar-me uma lavagem cerebral. Sabiam que nunca conseguiriam isso. A lavagem cerebral implica em modificar completamente e permanentemente o caráter de uma pessoa, fazendo com que sua mente torne-se totalmente dedicada a uma maneira de pensar diferente. Os comunistas sabiam que nunca conseguiriam fazer isso comigo, nem o tentaram. O intuito deles era quebrar a minha vontade, ameaçando, insistindo, torturando, abusando e submetendo minha fome, até que a minha vontade ficasse totalmente vencida e arruinada. Eles sabiam que depois de a minha vontade ter sido completamente quebrada e de haverem arrancado de mim tudo quanto desejasse, eu recuperaria a vontade e voltaria ao bom senso. Portanto, a tática deles não foi de aplicar-me uma lavagem cerebral, e sim machucar-me e levar-me a tão além do limite da resistência humana, e que por algum tempo eu simplesmente perderia a vontade própria. A lavagem cerebral exige um tratamento alternadamente bom e mau. Destruir a vontade de uma pessoa é mais simples, requer apenas espancamentos brutáveis, fomes, torturas que aumentam progressivamente em intensidade e horror, até chegar a um clímax em que a pessoa não mais tenha vontade própria. Essa foi a tática deles, e começaram com a fúria e brutalidade. Fome, insônia e ficar de pé com a face voltada para a parede, uma semana após semana, são os principais instrumentos de quebrantamento da vontade de um homem. Esse tratamento pode transformar uma pessoa racional e inteligente em um animal. A única coisa que resta depois desse tratamento é o instinto animal de procurar algo para comer. O meu guarda costumava dizer que eu devia tornar-me mais quieto do que a água e mais baixo do que a grama. A cela de punição. Em 5 de agosto, sob a dieta da morte, fui posto em prisão solitária e sujeitado a um interrogatório ininterrupto de 24 horas por dia. Havia 3 interrogadores, cada qual trabalhando por 8 horas. Isso lhes permitia conservar a tortura física e psicológica por 24 horas diárias. A cela de confinamento solitário tinha uma aparência bastante incomum. As paredes eram branquíssimas, pintadas com uma tinta de esmalte branco lustroso. Foi-me ordenado que permanecesse em frente da parede, a distância de 24 centímetros, e que conservasse os olhos abertos, bem abertos. O meu interrogador começou gritando: "Não se mova 1 centímetro! Não feche os olhos por um momento sequer! Não divida seu peso numa perna por vez! Não mova um músculo! Não faça isso! Não faça aquilo!" Assim ele gritava, enquanto eu permanecia em frente da parede. Por alguns momentos meus olhos queimavam como se houvesse ferro quentes encostado neles. 20 centímetros eu estava tão perto daquela parede branquíssima que os meus olhos não conseguiam mais centralizar-se. Sugiro que os leitores experimentem isso por alguns momentos apenas. Os olhos da pessoa se rebelam, lutam para fechar-se ou focalizar em algo, mas não podem. É algo terrivelmente doloroso. E quando eu somente piscava, o meu interrogador batia do lado do meu rosto. A dor de meus olhos se tornava insuportável.
Fale-me sobre suas atividades como espião, gritava o interrogador. Eu sou pastor, respondia. Tenho trabalhado para Cristo durante toda a minha vida, nunca espionei. O interrogador me dava outro golpe do lado da cabeça. Meus ouvidos tiniam com o impacto da pancada, e ele gritava novamente. Conte-me como você espionava para os americanos. Novamente eu retrucava. Eu sou pastor, um servo de Deus. Eu tenho trabalhado somente para ele e não sei nada a respeito de acusações sobre espionagem. Mais tarde, no recorrer dos anos de brutalidade, fiquei tão insensível a tais espancamentos que eles me afetavam apenas fisicamente. Todavia, no começo de meu aprisionamento, aqueles golpes me afetavam e me desorientavam, tanto física como psicologicamente. O interrogador que me espancava era um homem enorme e severo. Nos anos seguintes encontrei tempo para refletir sobre aqueles guardas interrogadores. Sempre procurava orar mais por um guarda quando ele me espancava. Percebia que em certo momento eles eram casos mais tristes do que nós, a que eles espancavam. Que tragédia imensa era deles. Pouco a pouco, enquanto brutalizavam os prisioneiros, os maltratavam, descia na escala da humanidade, até chegar ao nível das feras. Seus rostos, após certo tempo, desafiavam a descrição e tornavam-se como animais. Nós, os prisioneiros, eventualmente nos recuperamos, mas os guardas sofriam um aleijamento permanente de sua humanidade. Assim, durante os espancamentos, eu procurei conservar a minha perspectiva e orava em favor deles. Descobri que verdadeiramente isso diminuía a dor dos golpes. Fale-me sobre seu trabalho como espião, gritava o interrogador. Eu sou pastor e... Antes que eu pudesse terminar a sentença, outro golpe violento me atingia ao lado do rosto. Surgiu um padrão de procedimento durante aquele primeiro longo dia. Eu era forçado a permanecer absolutamente parado, sem mover um músculo, os olhos queimando como bolas de fogo, a olhar fixamente para a parede brilhante, a 20 centímetros de distância. Por trás de mim, a voz do meu interrogador continuava gritando. Fale-me sobre suas atividades como espião! Eu respondia, sou apenas um pastor, nunca fiz outra coisa, senão pregar o evangelho. Recebi um golpe violento na cabeça, seguido de alguns minutos de silêncio. Novamente era feita a pergunta, e em seguida havia a minha resposta, e outra vez recebi a pancada. À medida que as horas iam passando, as perguntas se tornavam menos frequentes. Eu me perguntava a mim mesmo por que motivo o interrogador esperava tanto entre as perguntas. Após uma ou duas, a verdade brilhou em meu cérebro. O próprio tempo é a arma deles. O tempo estava do lado deles, que contava com o feito fatigante de quebrar-me. Hora após hora, naquele dia, repetiu-se aquele padrão de pergunta. A resposta, golpe, pausa, pergunta, resposta, golpe. Perdi o senso de passagem de tempo. Eu sentia apenas aquele fogo nos meus olhos, e fechá-los por um momento apenas. Tornou-me uma obsessão para mim. O meu corpo estava entorpecido. Eu perdera todo o senso de tempo. E só era trazido à volta à realidade pelo som diferente da voz de um novo interrogador. Isso indicava que se havia passado 8 horas e que um novo turno se iniciara. Agora as pausas entre as perguntas eram mais longas. Às vezes chegavam a 1 hora inteira. Eles não tinham pressa. A noite chegava e passava com uma eternidade. O sono me fazia pesar as pálpebras, mas se as fechasse momentaneamente, recebia um golpe. Minhas pernas doíam, meu corpo inteiro se rebelava, mas eu não podia mover um músculo sequer. Tudo se tornava enevoado e o próprio tempo parecia cessar. Entorpecido, repetidamente ouvi a voz aguda e nova de meu primeiro interrogador que gritava. Então, Popov, você continua aqui? Pois bem, eu estou descansado. Começaremos tudo de novo. Então percebi que um dia inteiro se passara e o primeiro dos meus interrogadores voltava à sua tarefa. A fome brotava em meu estômago. Antes eu já fora sujeitado à fome, recebendo apenas migalhas de pão. Agora, porém, eu não tinha nem mesmo as migalhas. Quando eu receber a ração, aquelas migalhas pareciam tão pouco. Agora eu não tenho nada. Até as migalhas pareciam um banquete. O 4º dia diante da parede. Hora após hora se passou.
Os dias chegavam e terminavam. O período da meia-noite até a manhã era o pior. Agora fazia 4 dias em que eu não dormia, que eu não comia e nem me mexia. O interrogador me observava com especial cuidado para apanhar-me quando a cabeça se inclinava ou os olhos se fechavam. Os interrogadores se deleitavam, especialmente quando me apanhavam movendo um músculo ou piscando os olhos, como desculpa para me darem um golpe. Além disso, usavam sapatos de feltro, de modo que eu não sabia dizer se estavam bem atrás de mim ou do outro lado da sala. No 4º dia, a fome desapareceu. Uma profunda sede tomou seu lugar. O sangue começou a descer pelas pernas e começaram a inchar. Meus lábios ficaram ressequidos, rachados e sangrentos. Então iniciou-se outro nível de punição. Os interrogatórios começaram a ficar ruidosamente e a beber água perto de mim para aumentar a minha sede. A tortura não era somente física, mas também mental. A sede profunda e intensa não se comparava a nada do que eu já houvesse experimentado ou ouvido antes. Era como uma bola de lava incandescente queimando o estômago, rachando os lábios. Uma terrível febre consumia e destroçava meu corpo. Estabeleceu-se a desidratação e a agonia tornou-se quase insuportável. Até hoje, quando leio sobre um homem que morre de sede no deserto, as intensas dores da sede atingem-me novamente, e onde quer que eu esteja, preciso beber grandes goles de água. Outra pessoa sorvia água prazerosamente, a pouca distância de mim, mas bastava um leve tremor em meus lábios partidos e ressecados para que eu fosse espancado sem qualquer aviso. A sede assolava dentro de mim, como se fosse uma febre intensa. Até hoje não sei explicar como pude permanecer em pé durante todos aqueles dias e noites. Tinha de ser Deus comigo, pois ninguém possui tal força dentro de si. Lentamente o interrogatório cessou e transformou-se em um jogo de espera, em que os interrogadores aguardavam meu colapso. Em minha condição febril, comecei a ter alucinações. Pequenas manchas na parede branca à minha frente tornavam-se vivas. Eu via rostos de pessoas, de Ruth, de Paulo e Rod, e depois os guardas. Padrões girantes de cores vivas assemelhavam-se como um caleidoscópio, maluco diante de mim. Eu tinha certeza de que estava ficando louco. 10º dia. O colapso ainda não chegara. Perdi todo o senso de tempo. Um dia se obscurecia em outro. As minhas pernas inchadas tornaram-se imensas, entupidas de sangue devido à completa imobilidade. Meus lábios abriram-se em grandes rachadores e sangravam. Minha barba estava longa, pois desde que fora aprisionado não me fora permitido lavar-me ou banhar-me. Meus lábios eram bolas de fogo. No entanto, de alguma maneira eu continuava de pé. Na 10ª noite, algum tempo depois da meia-noite, ouvi meu interrogador que roncava, enquanto dormitava involuntariamente. Movimentei meu pescoço endurecido para a direita e para a esquerda. À esquerda, a menos de 2 metros, havia uma janela. Visto que estava escuro do lado de fora, pude ver o reflexo da janela, como num espelho. Recuei horrorizado. Era reflexo de um monstro. Vi uma figura horrível, enfraquecida, em pernas inchadas, olhos como buracos vazios na cabeça, uma longa barba e coberta de sangue, escorrido de lábios partidos e horrendamente inchados. Era o reflexo de um monstro. Vi uma figura horrível, enfraquecida, pernas inchadas, olhos como buracos vazios na cabeça, uma longa barba coberta de sangue, escorridos de lábios partidos e sangrentos e horrendamente inchados. Era uma figura grotesca, horrorosa. Fui repelido por ela. Subitamente ocorreu-me: aquela figura horrenda e grotesca, sangrenta, era eu mesmo. Eu era aquele monstro. A minha mente entorpecida absorveu lentamente aquele fato e as lágrimas me vieram aos olhos. Repentinamente me senti esmagado, tão sozinho, tão desesperado. Senti-me próximo de como Cristo deve ter sentido quando exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Eu não podia derramar lágrimas, mas o meu corpo suspirava com lágrimas não derramadas. Então, naquele momento de desespero completo e esmagador, ouvi uma voz tão clara e distinta como qualquer voz que costumava ouvir. Dizia: nunca te deixarei, nem te abandonarei.
Foi uma voz tão audível que olhei ao meu interrogador que cochilava, certo de que ele também ouvira, mas ele continuava dormindo. A presença de Deus encheu a cela de punição e um calor divino me envolveu, infundindo forças às cascas de meu corpo. Isso produziu um efeito físico definido e surpreendente sobre mim. Meu interrogador acordou num sobressalto. Chegou ao meu lado e pôde sentir que algo havia acontecido. Ele não sabia dizer o que era, mas estava tão cônscio da diferença que ocorreu para fora e voltou com outro oficial. Não podia compreender. Ouvi as vozes ansiosas e murmurantes dos interrogadores, por trás de mim procurando descobrir o que acontecera. Parecia que eu estava tão revigorado e vivo, e inspirado com uma força nova. Em minha vida nunca me senti tão próximo de Deus como naquele momento, tão próximo de mim. Meu coração anelava por vê-lo. Sentir a presença perto era tão maravilhoso, superior a qualquer outra sensação que já tive. Foi um prelúdio de como será estar com Deus na eternidade, e eu não queria que acabasse. Orei pedindo a morte, anelava pela morte, que era uma porta bendita mediante a qual eu veria a Cristo, a quem eu amava e servia há muito tempo. 14º dia. A presença de Deus enlevou-me por um longo tempo, mas no 14º dia a fome, a sede e o ardor intenso e os meus olhos tornaram-se excessivos. Era claro que eu estava morrendo, eu me sentia desligado de tudo. Então, é assim que morre, eu pensei. Qualquer minuto verei a Cristo. O guarda percebeu que alguma coisa estava acontecendo e saiu correndo. Tendo voltado com o médico olhou para mim e disse ao oficial: "Este homem está morrendo." Suas vozes pareciam vir de longe. Evidentemente não estavam preparados para deixar-me morrer, porque senti que estavam me levando para algum lugar, o que deve ter sido por 1 hora depois. Voltei à consciência em minha cela, a julgar pelo olhar de horror estampado na face de Sônia. Penso que a minha aparência era horrível. Não podia mover-me. Minhas pernas estavam inchadas como as de elefante. Meus lábios estavam rachados e sangrando. Meus olhos eram profundos buracos negros na cabeça, e as pupilas estavam vermelhas como fogo. Durante 1 semana não pude focalizar e os olhos nem usá-los adequadamente. Quando a consciência retornou lentamente, Sônia me disse que data estamos. Não podia acreditar que eu estivera em pé ali, sem alimento, sem água, por 14 dias. Não posso explicar como aquilo fora possível. Mais tarde naquele mesmo dia trouxeram-me alimentos e água e me permitiram descansar. Em meio a muita dor, meu colega de cela ajudou-me a levantar as minhas imensas pernas inchadas, amparando-as contra a parede, para que o sangue diminuísse a pressão. Caí em profundo sono e pensei que o pior já tinha passado, mas não tinha. Na noite seguinte, depois da meia-noite, fui chamado outra vez ao andar térreo para ser interrogado, dessa vez por um oficial de nome Eléias. Havia 4 ou 5 homens esperando por mim na sala. Quando entrei, fui recebido com zombaria, escárnio e humilhação. Então começaram a esburrar-me. Rodei pelo cômodo e caí. Fui levantado do chão e esmurrado novamente. E é óbvio que eles tinham resolvido adicionar mais torturas físicas e a tortura mental. Durante todas essas coisas permaneci em silêncio. Embora eu tivesse adquirido poucas forças com descanso, ainda estava muito fraco, e ao menor empurrão me fazia cair. Não me batiam severamente, por isso me teria feito cair inconsciente. Finalmente, Eléias carregou sua pistola e segurou-me pelo colarinho e foi me puxando para o corredor. Eu sangrava profusamente no nariz. O ambiente estava escuro como carvão. Ele me foi empurrando à sua frente até o final do corredor, onde havia uma pequena luz que brilhava. Eléias mantinha pressionada sua pistola em minhas costas em todo o tempo. Quando chegamos na luz, ele gritou: "Pare! Fique de frente para a parede!" Fiquei na posição habitual, observando os respingos de sangue e perfurações de impacto de balas no reboco da parede. É óbvio que o escuro fundo daquele corredor subterrâneo era o lugar onde muitos tinham encontrado a morte. Eléias apagou a luz. Estava frio e muito escuro. A morte pairava pesadamente na atmosfera opressiva. Eléias pressionou a pistola na parte de trás do meu pescoço. "Popov!"
Já toleramos bastante sua teimosia. Esta é a sua última noite. Você terá de morrer devido à sua obstinação por se recusar a confessar a sua espionagem. Estou lhe dando sua última oportunidade. Enquanto conto até 5, você poderá pensar de novo e confessar que é um espião. Se você for sensato, viverá. Mas se não, eu atirarei ao contar 5. Eu estava certo de que ele atiraria em mim, pois milhares haviam sido mortos de tiro na Casa Branca da DS. Eu sabia que aquela gente cumpria as ameaças. O pensamento da morte, como uma ponte para a eternidade, relampejou em minha mente. Eu veria Jesus. Eu estava certo que aquele tormento infernal logo acabaria. Era como se a eternidade tivesse começado para mim. Restasse apenas uma formalidade, a morte. Mentalmente eu estava preparado e já me achava com Cristo. Agora esperava somente que o tiro ecoasse e eu seria levado. E eu seria levado ao céu nas asas dos anjos, para Jesus, o meu Salvador. Havia um imenso anseio no meu coração por aquele magnificente momento em que eu veria Jesus. Quão atraente tudo aquilo era para mim. Toda aquela tortura terminada, ver a Jesus, estar com Cristo. Muitas pessoas não gostam de pensar sobre a morte, temem e tremem diante dessa palavra, porquanto encaram a morte como uma figura terrivelmente negra. Por que as pessoas temem a morte? Primeiramente porque não creem em Deus. Para aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, a morte é uma terrível das experiências. As pessoas temem a morte porque não têm certeza da sua salvação. Seu pecado as torna cônscias de que terão de prestar contas após a morte. No entanto, para aquele que crê em Jesus e está certo da sua fé e da sua salvação, por meio do sangue purificador de Cristo, não existe morte. Não cremos na morte porque ela não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em João 11:26, Jesus disse a Maria, irmã do falecido Lázaro: "Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente." Em seguida, dirigiu-se a Marta numa notável pergunta: "Crês isto?" Se existe uma certeza nesse mundo incerto, essa certeza é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Aquele momento eu não imaginara como seria a morte. Contudo, para mim a morte não era um espectro obscuro, mas sim um anjo que viria libertar-me. Para mim, a morte não parecia escura e repugnante. Pelo contrário, é cheia de luz e de alegria, visto que Apocalipse 14:13 nos diz que bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. E o Salmo 116, verso 15 nos diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Verdadeiramente para aqueles que são salvos, a morte não é somente um portal para os céus, mas também um arco de triunfo pelo qual marchamos, alegre e triunfante, com um cântico glorioso. Eléias começou a contar vagarosamente, fazendo uma longa pausa entre cada número, para dar-me a chance de gaguejar a minha confissão. Uma longa pausa. 2, outra longa pausa. 3. Ele contava muito demoradamente, pressionando em todo o tempo a pistola em minha cabeça para que eu pudesse senti-la. Ele acreditava que a morte me assustaria, mas Eléias não podia ver o que acontecia dentro de mim. Não sabia que eu estava aguardando o momento em que veria o meu mestre, a quem eu amava mais do que qualquer outra coisa, a quem eu servia e a respeito de quem eu havia pregado. Quando Eléias começou a contar um longo e arrastado 4, algo quase inacreditável aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre mim em maior medida do que antes. Aconteceu comigo o mesmo que aconteceu com Gideão, relatado em Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, e tornei-me tão corajoso quanto Gideão e tão forte quanto Sansão. Não me considero um homem corajoso, mas o Deus de Gideão é o meu Deus. Ele estava comigo naquele corredor escuro. Eléias fez uma pausa. Depois de haver contado até 4, fez uma pausa longa demais para mim. Ouvi uma voz que vinha dentro de mim, sem temor, forte, exigente, gritava: "Não espere, atire direto na cabeça." Eléias deu um salto para trás, tomado de pânico e terror. Ele nunca esperara aquilo, nem eu tinha esperado.
Ele não conseguia entender, nem eu, de onde viera aquela força. Eu estava tão fraco e debilitado que dificilmente podia andar. Eléias, porém, ficou mais surpreso do que eu. Eu me preparei para receber um tiro, mas, em vez disso, recebi uma pancada seca contra a parte de trás do crânio. Aquele momento fugaz, antes que a consciência tomasse conta de mim, percebi que Eléias apenas tentara me enganar para arrancar uma confissão e não quisera realmente matar-me. Uma dor de desapontamento tão real quanto a dor física brotou em meu coração. Uma dor muito maior do que a dor que rachava em minha cabeça. Fiquei profundamente, mas profundamente desapontado. Estava pronto para enfrentar a morte, porém ainda me encontrava nesta vida. Tão pronto para encontrar-me com Cristo, mas ainda estava com Eléias. Por que a morte me fora negada? Antes de a inconsistência toldar-me os sentimentos, clamei no profundo do meu coração: Deus, fui fiel até a morte, mas ela não veio. Fui levado de volta à cela, onde me jogaram, inconsciente. Quando acordei, Tsone havia me empurrado contra a parede e estava enxugando meu sangue, que corria atrás da minha cabeça. Estar tão perto de Deus e despertar em uma cela da DS. Foi um desapontamento esmagador, mas conseguia balbuciar uma oração: Senhor, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Caí em um profundo e demorado sono. Mais tarde, a porta da cela foi aberta e um novo prisioneiro ali foi colocado. Sentou-se no canto da cela, como se estivesse envergonhado, e não disse uma palavra sequer. Gradualmente tornou-se mais conversador. Disse que seu nome era Nikolai Gantchev, que servira por muitos anos à guarda do Palácio Real de nosso anterior rei Boris, que fora detido sob a acusação de ser monarquista e haver tomado parte em conspirações. Tsone suspeitou dele, mas eu, em minha credulidade e ainda sofrendo dos espancamentos, acreditei em todas as declarações de Nikolai como verdadeiras. Mais tarde fiquei sabendo que aquele homem fora colocado em nossa cela para espionar Tsone e a mim. Tempo depois, Tsone foi retirado da cela. Um ano mais tarde, encontrei-o novamente em outra prisão. Ele me contou que Nikolai fora aos líderes e disse que Tsone lhe parecia esperto e lhe desconfiara dele. Por isso os líderes deveriam tirar Tsone da cela, a fim de que ele, Nikolai, continuasse o seu trabalho de quebrantar-me. Nikolai e eu ficamos sozinhos na cela. Ele conseguiu muitas informações a meu respeito, informações que, em minha inocência, lhe dei. Mais tarde fiquei sabendo que os colegas da prisão eram obrigados a espionar seus companheiros, disseras por meio de ameaças a danos familiares. Depois percebi que a aparência desanimada de Nikolai, quando vi a primeira vez, era de vergonha, mas a polícia secreta aprendia rapidamente quais eram os pontos mais vulneráveis de cada prisioneiro, seus filhos, sua família, por exemplo, e usava essa arma sem misericórdia. O trabalho de Nikolai consistia em descobrir o meu ponto vulnerável. Não tardou em descobri-lo. Naturalmente, a minha esposa e meus filhos. Eu me senti extremamente preocupado a respeito deles. Ruth estava sozinha com 2 bebês para alimentar e cuidar. Eu estava incapacitado para ajudá-la. No entanto, até aqueles informantes que conheci na prisão ocasionalmente me causaram tanto castigo, eu procurara amar e compreender ao invés de odiar. Eles também eram vítimas, tais como eu. Era comovente o fato de que os prisioneiros tentavam frequentemente falar com dureza sobre suas esposas e filhos, para que a polícia secreta imaginasse que eles não se importavam com seus familiares, deixando-os assim em paz e sem danos. Muitas vezes ouvi homens amaldiçoando suas esposas e seus filhos, como quem não se importasse com eles. Em seguida, tais homens se voltaram, ocultavam seu rosto entre as mãos e choravam em soluços. Os informantes não se encontravam, somente onde em campanhas sistemáticas eram planejadas, como aquela que fizera comigo. Estava em todos os lugares, prisões, acampamentos, casas, empresas, igrejas, a fim de melhorar sua situação nas prisões e aliviar os próprios sentimentos. Muitos prisioneiros se ofereciam para se tornarem informantes. Os comunistas não dormem tranquilos, enquanto não sabem a respeito de todos, o que as pessoas pensam sobre eles ou o que dizem sobre eles. Consequentemente, em toda a Bulgária, dificilmente existia uma cela, um quarteirão, uma empresa ou uma igreja sem um informante que denunciasse tudo o que lhe era dito.
Isso é tão ruim hoje como foi naqueles dias.